Oi, gente boa, quem quer que venha aqui para conversar. Eu estava aqui em cima, no meu quarto, com a Adriana, e ela está presa à condição de estar com dois pés quebrados, então, mobilidade muito pequena ainda, mas progredindo. E eu falei a ela, eu estava lá fazendo companhia e eu não gosto que ela se sinta só em momento algum. Pois bem, mas eu estava inquieto. E eu falei a ela, meu amor, eu acho que eu vou precisar descer, falar alguma coisa, muito mais por mim mesmo. Não sei nem se tem gente interessada em ouvir o que eu tenho a dizer. Mas eu ando numa inquietação enorme, porque eu abro aqui esse meu aparelho celular, aí entro em qualquer que seja o ambiente e a quantidade, por exemplo, cliquei no YouTube, a quantidade de maluquices, de confusões que você encontra, de mistura na cabeça das pessoas, de pastores que falam as maiores barbaridades, citando nome de livro da Bíblia, de profetas, vão criando uma salada louca, como eu ouvi, eu ouvi angustiado hoje o pastor Rina dando uma entrevista num podcast, e meu Deus, tudo, absolutamente tudo, para ele é satanismo, é luciferianismo. O primitivismo humano é todo luciferiano, no sentido de ir tentando conectar uma viagem que ele partiu das genealogias em Gênesis, mostrando a presença do Illuminati em tudo. Aí vem, aí chega a Ismael, filho de Abraão com Agar, e que é Edom na Bíblia, é explicitamente dito, ora, Ismael é o pai dos filhos de Edom. Então, qualquer um sabe na escola dominical da igreja presbiteriana desde criança. Então, mas aí vem aquela mistura, aquela loucura, e vem todos aqueles povos vinculados a Edom, são satânicos, demoníacos, e prossegue nessa linha, e nessa linha vai pulando, dando saltos históricos, homéricos, importantíssimos, sobre as coisas verdadeiramente satânicas. As coisas verdadeiramente satânicas. Enquanto isso, ele vai colocando mandinga e diabrice sobre todos os povos. Os hititas eram filhos do caos, traziam o caos, e os hititas viveram milhares de anos antes de haver Bíblia e continuaram depois dos personagens bíblicos, embora o texto bíblico seja muito posterior aos personagens narrados no texto, muito posterior. Mas eu não tenho nenhum problema com nada disso. Aí lá vem ele e vai, mistura até pular, mistura os de Edom com os nabateus com os satanistas, e com Herodes o Grande, com os romanos, aí vem, aí engata naquela loucura, tudo lido. Eu via que ele baixava, ele lia, porque ele não tinha aquelas informações todas de carreirinha, e aí ele lia,
nem sempre dava anos, ele só ia criando uma conexão, mas sem cronologia de tempo mesmo, espaço, porque senão ele teria que mencionar coisas que cronologicamente contrariariam a Bíblia. Aí ele vem, cita Joséfos antes, faz uma salada com Obadias, Naum, e vai aplicando tudo ao satanismo, ao luciferianismo. Aí, como eu disse, passa as Cruzadas, que foram uma das obras mais satânicas da Terra, batido, vai embora, não vê nada, aí já se mistura com os principados europeus, aí começam as lendas dos Illuminatis, que vai se misturando com todas as histórias da maçonaria, dos Freemasons, que é o nome original europeu, que tem a ver com os marceneiros livres, Freemason. Em inglês é isso, eram os caras que construíam e que se criou a certeza ou a lenda, seja o que seja, se criou a continuidade narrativa de que eles espalharam em todos os lugares os seus símbolos, as suas mensagens secretas, as suas profecias satânicas e um monte de coisas. Isso vem aí, ó, há anos e anos e anos. Anos. E o cara misturando essa coisa toda, quem estava ouvindo não tinha condições históricas de conhecimento de causa detalhada para rebater, para questionar, para perguntar. Isso é um episódio. Aí você faz assim, cai no outro, que é a celebração da chegada, da descoberta dos Anunnakis, como sendo uma negação do Deus único, vivo e verdadeiro, que de fato a criação humana é totalmente politeísta, e aí não sabem nada de Anunnaki. Anunnaki invadiu o YouTube de um ano e meio para cá, nem na pandemia estava assim. Tem nem um ano e meio, não, tem menos de um ano que os Anunnaki chegaram, junto com quantidade enorme de avistamentos. Agora, Anunnaki é uma coisa da minha parentela cultural, acadêmica e de pesquisa desde a minha juventude, que eu estudo tudo isso, que busco ler. E antes da internet eu ia para as bibliotecas, especialmente no exterior, comprava livros intrigantes que ninguém queria ler e vinha pesquisando há décadas sobre tudo isso. E eu entendo um pouquinho disso. E para enfrentar qualquer um que eu conheça, em qualquer dessas áreas e desses âmbitos, que para eles é só uma moda. Mas eu levo isso a sério há muitos anos, por causa da Bíblia. Foi a minha convicção de que as histórias bíblicas pré-diluvianas são verdadeiras e não são mitos, mitos no sentido de que sejam invenções. Elas podem ter até uma síntese arquetípica, mas elas não são narrativas de construção mítica proposital, elas se remontam a realidades, concreções, fatos reais. E eu tenho muito a dizer a respeito disso. E do que a gente chama do Homo sapiens sapiens em, por exemplo, Adão e Eva, para cá, é uma besteirinha de história. Uma besteirinha de história que está contida ali até o capítulo 11. Mas muito antes do 11, até o capítulo 5. Até o capítulo 5, o mundo antigo existiu entre o capítulo 3 e o capítulo 5 de Gênesis. Para você ver
como a Bíblia de modo algum queria ser uma narrativa exaustiva, detalhada, ela é uma pílula, é uma síntese. Preste atenção, a Bíblia se dedica do mundo pós-diluviano para cá. É onde está praticamente a atenção dela. Porque o mundo diluviano, na Bíblia é descrito em Gênesis 6, dá a razão, dá a mediação salvadora, que é Moisés e a arca, a estratégia de preservação da vida, que são os casais de animais, e aí vem o dilúvio, aí começa depois a coisa de ver se, parando a água, já apareceu alguma terra, aí soltam as aves, até que há o retorno de uma delas com um raminho de oliveira, e aí Noé entende que nas maiores e mais elevadas montanhas, a oliveira, que é uma árvore que sobrevive a praticamente tudo, estava viva, havia chão. E aí é quando ele vai abrir a porta, olhar e ver aonde pode pousar para recomeçar a vida. E daí para frente. E daí para frente. Aí vem a Torre de Babel, depois vem os assírios, quando surge a pessoa de Abraão em Ur dos Caldeus. Aí a gente começou a falar na história da civilização mesopotâmica e assíria para cá, ou seja, de uma coisa muito recente. Muito recente. Isso sim é mito. Se pensar que a humanidade começou há 6.000 anos atrás e que o Jardim do Éden é uma ocorrência de 6.000 anos para cá e que o mundo parou de ser, foi acabado há 6.000 anos atrás, aí Deus tirou uma soneca no 7º dia, há 6.000 anos. Isso é patético, é ridículo. A Bíblia não é um livro da antiguidade da Terra. E nem é pertinente à Terra, nem às outras criaturas. Ela é um livro pertinente aos homens e não a todos os homens. Porque milhares, milhões de seres humanos existiram antes e para além das fronteiras da narrativa bíblica. E sociedades extraordinariamente evoluídas e desenvolvidas tinham sido criadas. Eu sou um que já dei muita explicação na qual eu não cria, mas tentava dar por causa do meu compromisso juvenil, com 18, 19, 20 anos, de ter que provar o tempo todo que a Bíblia era a palavra de Deus, não por causa do que ela ensinava de bom, de acordo com Deus, especialmente quando ficou claro para mim que tinha que ser de acordo com Cristo Jesus. Mas eu me converti com todo o fervor ardoroso e fanático de um convertido inteligente, arguto, e com muita resposta para dar, com muita provocação, com muita leitura e avidez e pensamento, estimulado por um pai altamente estimulante, espiritual e intelectualmente. Eu, muitas vezes, quando perguntava, escuta, Caim foi expulso do Jardim do Éden, saiu expulso e se casou com uma mulher na terra de Nod. Casou com quem? Que terra era essa? Aí eu mesmo simplificava, casou com uma das irmãs, a gente não sabe quanto tempo tinha passado, não tem essa narrativa, mas a evolução do mundo à volta do chamado Jardim do Éden é tão grande que havia imensas cidades, milenares cidades e sociedades. É estranho, é complexo, e são milhares de anos agora, quase todo dia. Eu me lembro bem de 48 anos atrás, eu chegando na cidade de Jericó,
bem novo, nos meus 20 e tantos anos, chegando lá nos anos 70, sozinho e andando em Jericó. Era uma outra Jericó em relação ao que tem hoje lá, andando e vendo os achados e perguntando a quem podia informar ou que falasse espanhol, praticamente ninguém falava português, e recebi explicações corretas, que depois eu mesmo fui pesquisar. Eu andava com volumes e volumes de dicionários bíblicos pesquisando na mochila durante a viagem, e aí a pessoa veio e me disse, ó, essa pedra aqui é da Jericó mais antiga. Eu sabia que tinham havido várias Jericós em cima da original. Ele falou, essa aqui é a mais antiga e, por incrível que pareça, é a que está melhor preservada. Depois eu vim a ver que esse é um fenômeno não raro na história arqueológica planetária. Por exemplo, se você chegar em Troia, você vai ver que a primeira Troia está mais preservada e mais apresentável do que as últimas. Então, eu me lembro que Jericó era, até então, a mais antiga cidade amuralhada do mundo. E junto com Zoar, no Egito, isso mencionado na própria Bíblia e confirmado pela arqueologia naqueles dias. Hoje, todo dia alguma coisa é desencavada. Todo dia. E você agora, essas datações já mudaram para casa. Eu não estou falando da existência de hominídeos, de Homo erectus, de Cro-Magnus. Não estou me referindo a nada disso. Aí é para paleontologia, bem paleontológica mesmo. Eu estou falando aonde todos os traços civilizatórios já estão presentes e aonde o fenômeno é de natureza histórico-arqueológica, com possibilidade de datações variadas, não só por carbono, mas por várias outras formas e modos de datar, inclusive pela geoastronomia, pelo posicionamento do que há 5, 8, 10, 12 mil anos atrás era um solstício de inverno e de verão, e aí pela variação de lá para cá você calcula exatamente, porque hoje a ciência pode fazer esse cálculo com exatidão milimétrica, em que ano foi edificada aquela construção para que o solstício de inverno e de verão caísse ali. Que período foi aquele? Para trás. E aí você fica vendo coisas de 50 mil anos, 60 mil anos, 40 mil anos, desenvolvidíssimas, extraordinárias. E o grande argumento, por exemplo, dos que querem ser acadêmicos cristãos, mas são religiosos, aferrados à doutrinação dogmática religiosa, é o seguinte, que eu li, quando eu me converti, nos livros que eram publicados lá em San Diego, na Califórnia, do Centro Cristão de Ciências, alguma coisa assim, que também produziam os filmes e que tentava fazer apologia de resposta bíblica, mostrando que da cronologia à terminologia, à letra, ao tio, ao y, a tudo, a Bíblia era exata a palavra de Deus em todas as coisas, como as descobertas de natureza paleontológica, geológica e arqueológica não cessavam de aparecer já há 70 anos atrás, eles tinham que arranjar um argumento para aquilo ali. Qual era o argumento que eles arranjavam? Eles diziam, não, o mundo foi criado mesmo há 6 mil anos atrás. Tudo isso. Agora, já foi criado com uma aparência de velho. Olha só o argumento, a falta de honestidade intelectual total. Total. Não. O mundo foi criado há 6 mil anos atrás.
mas ele foi criado com a aparência de 4 bilhões e meio de anos, só com a aparência e com os componentes que nessas medições são avaliados com essa antiguidade. Aí, para mim, não deu. Quando o argumento chegou nesse nível de falta de respeito, de falta de reverência, eu joguei a toalha e falei, não, eu amarei a Jesus de todo o meu coração, a minha relação é com Jesus, eu creio em todas as narrativas da Bíblia, eu creio, para o bem e para o mal. E a maior parte das narrativas bíblicas não narram o bem, mas sim o mal. Porque se tem um povo satanista no Velho Testamento, foi o povo de Israel. Foi pior do que Edom. Viu, pastor Rina? Foi pior do que Edom. Foi pior do que os habitantes anteriores da terra, os cananeus, jebuseus, heveus, girgazeus, todos aqueles povos, emumins, refaíns, todos eles. É o que dizem os profetas. Vós encheste e ultrapassaste as medidas deles. Vocês passaram como o maior bruxo da antiguidade, por falta absoluta de conhecimento, é que não se reconhece o fato de que foi Salomão. O mundo inteiro sabe, as literaturas paralelas sabem, o judaísmo sabe, mas os crentes ficam só com a afirmação de que a ele foi dada a sabedoria maior do que a qualquer outro homem. E não levam nem em consideração que o livro de Eclesiastes, se foi escrito por ele, interessa muito pouco, ou nada. Ou nada. Sem dúvida, no entanto, há uma probabilidade enorme de que tenha sido escrito a respeito dele. E a respeito do cair em si que lhe acometeu, depois de um tempo já na velhice, antes da partida, quando a soma geral o levou para aquele estado de niilismo filosófico, com pequenos rasgos de esperança em Deus. Mas a Bíblia é tão explícita quando diz que ele se corrompeu com os deuses de todas as nações. Quando a Bíblia fala de deuses das nações, ela não está falando de objeto de pedra, pau, ouro. Isso é só o fabrico do souvenir divino. Bobagem. Ela está falando de deuses mesmo. Ela está falando de Gênesis 6. Ela está falando dos filhos de Deus, dos seres dos céus, ou como dizem os índios Hope nos Estados Unidos, os povos das estrelas, ou como dizem mais de 1.500 culturas humanas, chamando do mesmo jeito os que vieram do céu. O hebraico chama de Benai Elohim, os filhos de Deus, os anjos, mesma expressão usada lá no livro de Jó. Quando os Benai Elohim se apresentaram diante de Deus, Satã veio junto. Aí começa o dilema de Jó, narrado ali para a gente entender de maneira impressionistamente humana. Pois bem, é só uma questão semântica e narrativa, mas todos os povos estão falando da mesma coisa. E quem foram esses descendentes dos Benai Elohim? Primeiro, quem foram esses Benai Elohim, chamados de os vigilantes em Daniel, e especialmente no texto do livro de Enoque, são chamados de os vigilantes. Quem são eles? Eles vieram e eles ficaram e eles são tratados. A gente lê sobre eles na primeira epístola de Pedro e na epístola de Judas.
que eles foram aprisionados e postos em cadeias pela desgraça que promoveram à humanidade durante milênios e milênios antes do dilúvio. Não foram 3, 4 dias, não, foram milênios. É o milênio, são milênios. A paleontologia revela que são milênios, porque desde o tempo que você encontra os registros mais antigos de adoração a eles, aos Benai Elohim, que são chamados de Anunnaki, na Assíria, que são chamados por outros nomes, dependendo da cultura. Mas há milhares de nomes para designá-los. E de acordo com a adoração que receberam, porque eles eram seres muito e infinitamente superiores. Eu narro no meu livro Nefilim, que eu escrevi em 99, é sobre isso, sobre os Anunnaki, sobre os Nefilim, sobre os Benai Elohim. E já era um livro velho, que eu queria ter escrito há muito tempo, mas aproveitei a fatidicidade do ano de 98, 99 para misturar a história dos Benai Elohim com o que estava acontecendo comigo e com o meu mundo. Mas, pois bem, voltando. Então, a narrativa bíblica pré-diluviana é muito curtinha no texto da Bíblia, mas ela é longa, 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 porque a Bíblia se dedica ao que vem a ser a ênfase semítica da própria descendência de Noé. Ela não é acerca de Jafé, nem é acerca de Cão, outro filho de Noé. Ela é um livro que continua dando ênfase nos semitas, em Sem, um dos filhos de Noé. A Bíblia é, portanto, a mantenedora dessa linhagem semítica pós-diluviana. Você lê um livro pós-diluviano, com sínteses pós-diluvianas. Agora, não sabe absolutamente nada sobre o pré-diluviano. O pré-diluviano, você lê sobre ele no que você não encontra na Bíblia, que é, por exemplo, o livro de Enoque. É maravilhoso para te ensinar sobre o mundo pré-diluviano. Ele é acerca do pré-diluviano. Por exemplo, a mitologia grega. A mitologia grega é perfeita, ela é toda pré-diluviana. Inclusive, a Atlântida, que não é um mito, é só uma das cidades mais importantes mediterrâneas que foram afogadas no dilúvio. Como hoje em dia se encontra uma quantidade enorme de cidades amuralhadas, antiquíssimas, pré-diluvianas, em todos os mares do mundo, inclusive no Mediterrâneo, no Mar do Japão, em todos os lugares. A cidade de Hare Krishna, na Índia, foi achada intacta com milhares e milhares de anos de existência de Krishna. Então, meu Deus, aí eu fico vendo Rina falar, sem nem saber que o maior bruxo, maior do que os que estavam em volta, era o mais sábio de todos. Era Salomão. É por isso que você vê que quando Jesus expulsa o demônio, a única vez que Jesus alude a Salomão é quando ele é acusado de expulsar demônios pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Aí ele diz, olha, não brinca com coisa séria, cuidado para vocês não pecarem contra o Espírito Santo, porque vocês têm certeza que eu estou expulsando demônios pelo dedo de Deus, pela autoridade de Deus, na minha boca, na minha vida. Vocês sabem que é verdade. E vocês estão inventando uma mentira contra o Espírito Santo, que é quem opera em mim, expulsando esses espíritos malignos e dizendo que o trabalho do Espírito Santo na minha vida é obra de Belzebu, maioral dos demônios. Cuidado,
Porque o pecado contra o Espírito Santo começa com a lucidez consciente, portanto, lucidez de atribuir ao diabo atos divinos. Atos divinos só porque você não gosta do portador, do mensageiro, do veículo, do meio, do modo, da mídia. Mesmo sabendo que é uma coisa divina, você diz que é do diabo. Como eu vejo aí nos últimos 25 anos, muita gente chamando juízo sobre a própria cabeça, quando fica dizendo que eu sou do diabo, que eu sou isso, que eu sou aquilo, me dá muito temor e tremor pela tua vida. Porque você sabe que eu falo cheio do Espírito de Cristo, de Deus. Eu sei que eu tenho testemunho do Espírito Santo selando, incomodando, como um imprimatur de verdade no seu coração, acerca das coisas que eu digo. Eu sou um homem sem medo da verdade, com amor a ela, de todo o meu coração. Então, Jesus pegou, após esse episódio, enquanto ele se desenrolava, e essa advertência era trazida por Jesus, ele virou e mencionou Salomão pela primeira vez nesse ambiente de expulsão de demônios. Ele perguntou: por quem os expulsam os vossos filhos? Está no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Lucas você encontra isso explicitado. Por que então os expulsam? Porque expulsavam demônios antes de Jesus vir ao mundo, em nome do Deus de Israel. E aí Jesus pergunta: por que então, se eu, quando faço, com essa autoridade que vocês nunca viram, sem mandinga, sem ritual, sem coisa alguma, é só dizer sai e cala a boca, não diz nem quem eu sou. Vocês dizem que é poder de Beelzebul? Não, burrice, Satanás não é burro como vocês. Vocês é que vivem divididos. Mas Satanás não se divide contra Satanás. Assim como não se constrói casa sobre casa sem ter um alicerce que aguente ambas. Do contrário, uma cai sobre a outra. Satanás não é burro como vocês. Então, o que vocês me dizem sobre os exorcismos praticados antes de eu chegar aqui? Eles ficaram calados. Jesus pega e diz, do nada: eis aqui quem é maior do que Salomão. Porque quem era conhecido em Israel por toda a literatura de Israel paralela, dos rabinos, dos místicos, dos meditadores, dos acadêmicos, de todo mundo, como sendo a grande autoridade, o cara que tinha pesquisado, o grande demonólogo, o grande bruxo, o grande feiticeiro, o grande Merlin dos feiticeiros, tinha sido Salomão, porque também era o mais inteligente, o mais sábio, o mais polimorfo, o que tinha se exposto à maior quantidade possível de culturas e das experiências emocionais, afetivas, sexuais com as mulheres das mais variadas nações da Terra, entendendo a partir delas e buscando todo tipo de informação para compreender as coisas profundas das trevas. Foi Salomão. Aí vem Jesus e diz: olha, respeitem. Salomão era só uma criança. Olha aqui quem é maior do que Salomão. Agora, não brinquem de sair inventando histórias. Não brinquem disso. Eu fico muito angustiado porque eu fico imaginando a cabeça de vocês. O evangelho puro e simples, a maioria não entende. Aí vocês caem na mão dessa salada. Hoje, eu ouvindo esse pastor da Bola de Neve, coitado, ele não tem a humildade de saber que não sabe nada, né? E ali ainda lendo aquele roteiro que ele levou para lá, para fazer aquela viagem que não conectava coisa com coisa, era uma loucura. E ele só dizia e o entrevistador, ele só dizia não, e o entrevistador calado.
porque não tinha argumento, porque não conhecia aquela história. Então, fica fácil sair dissertando sobre uma coisa que não tem lógica, mas o outro também não tem o que dizer a respeito da ilogicidade, porque não conhece o fato histórico em si, ou a sequência deles. Então, me angustia, esses tempos vão ser muito difíceis, minha gente, muito difíceis. E eu vejo gente aí vibrando, os ex-evangélicos, os que ficaram traumatizados de igreja. Há 20 anos atrás estavam nessa, 15 anos, se desconverteram, ou se chatearam, foram expulsos, ou maltratados e tal, aí começaram a entrar numa de ateísmo. Aí eu dei uns cacetes, hoje em dia eu quase não encontro mais aqueles e igrejeiros desigrejados com ateísmo, com esse papo babaca. Não encontro mais, acabou. Mas agora está vindo um outro, é o do pseudo-academicismo. Aí o pessoal também não tem uma raiz, não tem uma raiz, não levou uma patada do leão de Judá no meio do peito, entendeu? Não foi atropelado pelo Evangelho, pela palavra, não tem esse carnegão de Cristo. E aí, com base em cursinhos aqui, cursinhos ali, e textinhos ali, textinhos acolá, vão se tornando mestres numa era de confusão. Eu só vejo gente se oferecendo para conduzir vocês. Me siga que eu vou ensinar você a chegar lá. Tome cuidado. O que você segue, o que você abraça, o que você admite, o que você acolhe, porque o mestre que você adote pode ser um lobo, ou um ignorante, ou, na melhor das hipóteses, como disse Jesus, um cego guiando outro cego. Tome cuidado. Porque a coisa que Jesus mais advertiu sobre uma hora como essa nossa, onde tem de tudo, de guerras por contornos horrorosos, em geopolítica atrelada à ideia religiosa do Apocalipse, que torna as almas excitadas. Aí eu vejo os pozelas da vida querendo marcar a hora da volta de Jesus, e Gog, e Magog, e não sei o quê, bababá, criando uma aflição existencial escatológica, uma quantidade enorme de pessoas. Eu não vejo ninguém feliz. Eu só vejo o pessoal ansioso, angustiado. Será? Não soluciona nada, não pacifica coisa alguma. Trágico. Horrível, horrível. E os outros que teriam coisas sóbrias a dizer ficam só tentando defender o Evangelho em relação à teologia da prosperidade, aos coaches, a isso, a aquilo. Mas o buraco é infinitamente mais embaixo e vai ficar cada vez pior. Nem começou. Eu estou dizendo a vocês, nem começou. Isso é só o iniciozinho. Eu peço a Deus que me dê vida. Eu gostaria de estar por aqui, porque isso vai ficar um caos. E a maioria vai profetizar falso, vai dizer eis o Cristo falsamente, vai se confundir, como Jesus predisse, que seriam poucos os que iriam discernir. A maioria iria cair na grande loucura e confusão do mundo. A grande expressão de ensandecimento nas regiões celestiais, entre os homens e em todas as camadas dimensionais. Isso só está começando a acontecer. E vai crescer absurdamente. Deixa eu parar, eu sei que só me ouviu quem me ouviu, a maioria, quando vê um negócio com quase uma hora, já desiste. Mas eu falo, não me interessa quantos me ouçam.
se você entender o que eu disse, são algumas centenas a menos, não seguindo a insanidade. E de olhos bem abertos para a loucura que nos visita todos os dias. Que o Senhor te abençoe. Um grande beijo para você e encha seu coração do Evangelho de Jesus. Ande cheio do Espírito Santo, de fé e de amor. E cuidado com os professores loucos, ensandecidos, desequilibrados, cuja história você nem conhece, mas eu sim. Eu sei de onde eles vêm, alguns deles eu acompanho há 40 anos, e sei que eles viveram a mesma vida o tempo todo, profetizando e errando, profetizando e errando, profetizando e errando, profetizando e errando. Mas você que chega aí, vai bebendo tudo a largos sorvos, sem nenhum discernimento. Essa é a tristeza. Mas que o Senhor seja contigo e seja conosco. Um beijo. Até amanhã. Vejo vocês às 11 horas da manhã. Tchau.